Amém? Amém? Eu cumprimento os irmãos com a paz gloriosa do Senhor Jesus, os irmãos que vão assistir esse vídeo, todas as pessoas que vão assistir esses vídeos pelo YouTube, pelo Instagram, Facebook, Mensagens e pelas redes sociais. Eu sou o pastor Márcio Júlio, eu congrego na Igreja Pentecostal Jesus Sob as Águas, e nós estamos aqui para fazer esse vídeo, né? Para gravar esse vídeo, um despertamento, como é que ela chama? Aline. Um despertamento, né? Que a Aline, né? A irmã Aline teve, e ela quer e deve passar essa revelação de Deus adiante para alcançar todas as pessoas. Deus revelou para ela, né? Esse sonho, através desse sonho, o fim dos tempos, né? O que vai acontecer na volta de Jesus. Então Deus deu a ela esse sonho para ela compartilhar com a igreja e com todos os moradores da terra, para que eles fiquem preparados, para que nós se preparamos para a volta dele, né? Nós sabemos que Jesus ele vai voltar. Muitas pessoas acreditam que Jesus não vai voltar mais, porque acha que Jesus está demorando muito, porque já se passaram 2024 anos, né? E Jesus ainda não voltou. Mas ele não voltou ainda porque ele tem muita misericórdia, né? Das almas que estão aqui da terra, e ele espera que o povo se conserta, que as pessoas consertam, arrependam dos seus pecados, para que assim venha ter a salvação da alma, por meio do Cristo ressuscitado, Jesus Cristo, né? Então nós vamos passar para a Aline, né? Para ela contar, a irmã Aline, para ela contar o testemunho, né? Amém? Amém, irmã? Amém. Amém. Eu quero, nessa tarde, cumprimentar todos que estão me vendo e me ouvindo com a grandiosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que seja uma tarde para você que está me vendo. Talvez você está me ouvindo, você vai estar me vendo pela manhã, ou pela tarde agora, ou me vendo pela noite, ou pela madrugada também. Que essa palavra seja de despertamento para a sua vida, que esse testemunho seja não só de despertamento, mas que seja para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, para que aceitem, se arrependam dos seus pecados, se convertam e sirvam ao Senhor com obediência à sua palavra. Amém. Porque as portas estão abertas, a porta da graça ainda está aberta. E eu quero me apresentar. Meu nome é Aline Marques, eu sou da cidade de Itabirito, Minas Gerais. E Deus, há alguns anos atrás, Deus ele me deu duas revelações. Ou seja, Deus me deu dois sonhos, me mostrando como que será a vinda de Jesus Cristo e como que a terra vai ficar depois que Jesus levar a sua amada igreja. E Deus me deu esses dois sonhos, mas não foi de uma vez só. Foi dois sonhos em tempos diferentes e em lugares diferentes. O primeiro sonho que o Senhor me deu, eu estava não aqui na minha cidade de Itabirito. Eu me encontrava hospedada na casa do meu avô, que hoje em dia ele está na glória. Glória a Deus. E naquele tempo, pela madrugada, o Senhor me visitou com um sonho. E eu vou começar a contar este sonho. Neste sonho, era noite, o céu estava todo estrelado, e eu olhava para aquele céu, admirando aquele céu estrelado. Mas de repente apareceu no céu um relógio muito grande, gigantesco, maior que
É verdade. E na hora que eu ouvi o Senhor Jesus falando, eu me acalmei por alguns minutos, mas foi só por alguns minutos, onde eu voltei a olhar de novo para a terra, onde eu voltei, tirei meus olhos do céu e voltei a olhar de novo ao redor de mim. As pessoas gritavam, as pessoas corriam de um lado para o outro sem rumo, eram multidões, numa grande metrópole. Mas Deus não me revelou onde é esse lugar. E na hora eu comecei a sentir que as pessoas que vão ficar depois que Jesus voltar, as que vão ficar depois da vida de Jesus, Deus me fez sentir o que elas vão sentir. É pior do que um sofrimento de perder um ente querido. As minhas palavras são pobres para expressar o que eu senti de terrível. É uma tribulação tão grande, é uma agonia, uma aflição. É uma tristeza profunda, é uma coisa terrível de se sentir, que eu não sei nem expressar, de tão forte que é. E eu creio que é algo que as pessoas que vão ficar vão sentir como nunca houve na face da terra o que elas vão sentir. E acontece que logo depois disso, quando eu já me vejo neste lugar, de repente eu já me vejo em outro lugar, eu já me vejo na minha cidade de Itabirito. Eu estava no centro da minha cidade. A palavra do Senhor diz que tudo, na primeira vez que Deus destruiu a humanidade, foi com água. Mas agora, depois que Ele destruir a cidade pela segunda vez, a cidade, a terra, vai ser com fogo. E foi isso que Deus me mostrou. Deus me mostrou toda a minha cidade de Itabirito queimada, tudo pelo fogo. Os comércios, os prédios, as ruas, tudo queimado pelo fogo, tudo destruído, tudo caído, tijolo para todo lado, concreto, tudo destruído. E a destruição é tão em massa que eu não conseguia nem me localizar aonde eu estava. E quando eu olhava, eu perguntava, eu pensava, cadê minha mãe? Eu preciso encontrar minha mãe, eu preciso encontrar meu pai, eu preciso encontrar os meus 2 irmãos, cadê eles? Eu preciso de vê-los, eu estou no meio de tanta destruição aqui, o que eu faço? E eu pensava naquele desespero todo, o que eu ia fazer com aquilo tudo? Como eu ia sair daquele lugar que eu não conseguia localizar? E olha que eu nasci nessa cidade, conheço bem ela, mas a destruição era tão grande, tão profunda, que eu não conseguia me localizar. Havia ao redor de mim muitos concretos, tijolos, e tudo preto, tudo queimado pelo fogo, tudo preto mesmo. Até que eu comecei a escalar, fui subindo por cima daqueles concretos, daqueles tijolos. E quando eu fui subindo, aí eu consegui me localizar. De repente eu vi tudo destruído. E eu saí dali. E de repente tem um córrego que passa por toda a cidade.
e que têm filhos pequenos. Eram tudo mulheres jovens, assim, não tinha nenhuma mulher de idade ali. E foram essas que ficaram. Mas Deus não permitiu eu ver o rosto delas e nem daquele único irmão que estava ali. E era agoniante ver, era muito agoniante ver que eles ficaram. E que não tinha mais jeito para eles de salvação. E naquele momento, eu saí dali. E no que eu saí daquele lugar, eu acordei de sonho. E eu acordei agoniada. E fui me ajoelhar. Eu acordei ainda, era no comecinho da manhã, de 5h30 para quase 6 horas da manhã. Eu me ajoelhei, orando, pedindo ao Senhor, Senhor, não permita que eu fique aqui. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Não deixa eu ficar aqui nesse grande dia da tua vinda. E depois de alguns anos, eu já me vejo na minha cidade. E estando na minha cidade, depois de alguns anos, Deus me deu o mesmo sonho. E neste sonho, ele é muito forte também. Que é a mesma coisa, é a mesma situação que fala sobre a vinda de Cristo e como que a terra vai ficar depois que Jesus voltar. Acontece que eu estava já essa situação. Ele começa dessa maneira. O céu também estava estrelado, era um anoitecer lindo, e de repente Deus me deu o privilégio de ver o símbolo do Espírito Santo. E para quem não conhece qual é o símbolo do Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo é uma pomba branca. Mas acontece que ao olhar para o céu estrelado, de repente apareceu uma pomba gigantesca também, muito gigante, maior que 2 casas. Glória a Deus. Ela brilhava, ela tinha um brilho, ela era branquinha, uma pomba branca gigante, e ela brilhava, um brilho, um resplendor, uma glória. Era um brilho resplandecente, muito branco, muito claro. E de repente aquela pomba voava no céu estrelado. E quando aquela pomba desapareceu diante dos meus olhos, eu ouvi a voz do Espírito Santo ecoando no céu desta maneira: Jesus está vindo! Jesus está vindo! Jesus está vindo! E de repente eu fui arrebatada novamente, eu fui arrebatada junto com a igreja. E eu tive uma experiência, porque quando eu fui arrebatada, mas quando eu fui arrebatada, eu não piscar, eu não abri e fechar de olhos mesmo, meus irmãos. Porque eu não via nada diante de mim quando eu fui subindo junto com a igreja. Era uma velocidade muito perfeita que não existe aqui na terra. Era um piscar de olhos. E quando eu subia, minhas vestes se transformaram, meu corpo foi transformado num corpo de glória. O meu corpo era resplandecente, semelhante às vestes do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu estava num corpo glorificado. E quando eu ia subindo ao encontro do Senhor Jesus nos ares, junto com a igreja, sendo arrebatada, naquele momento, eu olhei para baixo e vi minhas vestes de um corpo glorificado. E quando eu abri a minha boca para falar, eu entendi, aconteceu um mistério muito lindo. Tem pessoas que falam, quem fala língua estranha, né? Tem o dom de línguas estranhas, de variedade de línguas. Tem pessoas que falam, a pessoa está falando a língua dos anjos. Não, tá errado. É a língua do céu. Não a língua dos anjos, é a língua do céu. E eu comecei a falar em línguas estranhas. Porque eu já não era mais da terra. O Senhor me fez entender no sonho que eu já não era mais da terra e que eu já era do céu e que até o meu idioma mudou. Eu não falava mais o português, então eu falava em línguas estranhas, a língua do céu. Mas o interessante é que eu entendia tudo que eu estava falando em línguas estranhas. Glória a Deus. E eu olhava assim de repente, o Senhor colocou a mão na minha cabeça, o Senhor Jesus colocou a mão na minha cabeça e eu voltei a terra. Quando eu voltei para a terra, misericórdia, Jesus. Quando eu voltei para a terra,
Aleluia, Senhor. Eu comecei a ver pessoas correndo de um lado para o outro. Mas de repente eu me vejo em uma cidade diferente, que eu não conheço. E naquele momento, Deus me mostrou um carro desgovernado vindo na minha direção. Com certeza, era um crente que foi arrebatado na volta de Cristo. Glória a E o Deus. carro ficou desgovernado. E ele vinha na minha direção. E de repente, logo depois disso, tinha um caminhão do lado. Eu vi que aquele carro estava vindo na minha direção e se eu não saísse dali eu ia ser atropelado, eu ia morrer. E de repente eu vi um caminhão de caçamba e eu não sei com que eu arrumei ali. Eu saí correndo e pulei em cima na caçamba daquele caminhão. E o motorista estava dentro do caminhão, ele não me viu. E eu me escondi. Aí o carro foi desgovernado para outro lado e eu me livrei da morte de ser atropelada. E eu lá dentro da caçamba, escondida com o dono do caminhão não me ver. Eu fiquei ali, era noite. De repente eu comecei a ver aquele caminhão a se mover. Aquele homem começou a dirigir aquele caminhão e eu dentro da caçamba. E de repente ele parou no monte, que dava para ver a cidade inteira. Era uma cidade, eu não sei se é aqui em Itabirito, mas era um monte que dava para ver a cidade todinha. E o mais forte é que, logo depois disso, eu vi, de repente, aquele homem desceu do caminhão e começou a olhar para o céu. E ele ficava assim. Ele ficou perplexo. O semblante dele demonstrava muita perplexidade. Ele estava assustado, amedrontado. E até o seguinte momento, eu não tinha olhado para o céu. E eu desci daquela caçamba. E ele não estava nem aí se eu estava dentro do caminhão dele. E eu fiquei do lado dele. E eu vi a cidade toda. De repente eu ouvi um estouro no céu. Quando eu olhei para o céu, misericórdia, eu vi as estrelas primeiro estourando, explodindo, cada uma por uma. As estrelas existiam e perdia o seu brilho e caía do céu. E era uma por uma estourando e caindo do céu, perdendo o seu brilho e caindo do céu. Aquelas estrelas estavam caindo do céu, meus irmãos. E de repente eu olho para a lua. E a lua estava metade sangue, cor de sangue, e metade clara, como ela realmente é. E ao ver aquilo tudo, eu me desesperei com aquela situação. Eu me apavorei. E logo depois disso, eu me despertei desse sonho. E eu fiquei mas eu fiquei mais ainda com curiosidade, porque eu me lembrei do primeiro sonho que eu tive. E na hora eu falei com Deus em oração: Senhor, por que tu me deste dois sonhos iguais, em tempos diferentes e em lugares diferentes? E Deus não me respondeu. E aí eu orei com um propósito de oração e jejum, que Deus respondesse. Eu fiquei quase 3 meses em oração e jejuns, querendo uma resposta de Deus. E quando deu quase 3 meses orando e perguntando, insistindo, perseverando, perguntando ao Senhor: por que, Senhor? Porque o Senhor me mostrou a sua vinda 2 vezes. Porque o Senhor me mostrou a grande tribulação 2 vezes em 2 sonhos diferentes. E aí, quando foi a última vez, quando deu quase 3 meses de jejum e oração, eu perguntando a Deus, eu perguntei pela última vez e eu falei: Senhor, por que o Senhor me deu 2 sonhos iguais e em lugares diferentes, mostrando a sua vinda e como que vai ficar a terra depois que o Senhor levar a igreja?
O Senhor, Ele está se apressando em fazer esta grande obra. O Senhor está apressando em buscar a sua igreja. O Espírito Santo está gemendo, sofrendo por causa dos irmãos e das irmãs que estão chorando nos pés dele, que estão nos pés dele chorando, passando por tanta luta, por tanta tribulação, por tantas adversidades. É que ele está se apressando, irmãos. Quando você vê o tempo passar rápido, é porque ele está se apressando. Quando você vê as almas sedentas, buscando ao Senhor, é porque está se apressando. E eu quero dizer para você que está me vendo e me ouvindo, o que eu vi, eu não desejo para ninguém ver depois que Jesus voltar. É terrível, meus irmãos. Por isso, você que está firme, permaneça firme nos caminhos do Senhor. Permaneça caminhando. Pode passar luta, pode passar provação, tribulação, sofrimento ou perdas, mas não reclame, não murmure. Permaneça na fé, na obediência da palavra do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus está voltando e a vinda dele está muito próxima, meus irmãos. Jesus não voltou ainda, sabe por quê? É porque ainda tem muitos escolhidos dele no mundo que vão ser salvos nesse grande dia da vinda de Jesus Cristo. Glória a Deus. E ele está esperando ele se soltar. E quem sabe eu estou falando com você agora. E você é um escolhido. Você é uma escolhida do Senhor. Muitos podem não dar nada pela tua vida, mas o Senhor Jesus deu tudo por você na cruz do Calvário. Ele morreu por você. Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia para salvar a tua alma. E por isso eu estou aqui dizendo para você, clamando ao Altíssimo que salve a tua alma. E eu quero dizer para você, saiba que pode ser a última oportunidade que você está recebendo de aceitar Jesus. Porque Jesus pode voltar para você hoje. Não sou eu que estou falando, mas é Deus que está mandando eu falar para você. Glória a Deus. Jesus pode voltar para você. E não para todos que estão esperando Ele. Por isso, aceite o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. E procure uma igreja evangélica. E sirva o Senhor com alegria. Porque o Senhor quer transformar e mudar a tua história. Ele quer escrever uma nova história para você. Uma história, não vou dizer que vai ser só de alegria. Vai ser um caminho espinhoso. Vai ser de sofrimento. Mas você vai passar com Jesus. Mas saiba que eu estou conversando com escolhidos do Senhor aqui nesse momento. Eu estou conversando com você. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Por isso, aceite o Senhor Jesus enquanto é tempo. Antes que Ele volte para você e você não vá ser salvo. Porque o Senhor veio para todos para salvar. Mas vai depender de você tomar sua atitude neste momento. De levantar sua mão para o céu. E falar, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. E eu quero morar no céu. E eu quero que o Senhor escreva, Jesus, o meu nome no livro da vida. E sela com teu sangue. E para você que está firme nos caminhos do Senhor, continue se lavando cada vez mais. Porque grande é a obra que o Senhor tem para realizar na tua vida. Você pode passar pelos piores momentos nessa terra. Mas passe com Jesus. Porque o que eu vi nesses dois sonhos, eu não desejo para ninguém. Não queira ser como esses irmãos que eu vi que estavam dentro da igreja e ficaram. Porque aqueles que ficarem, não haverá mais jeito nem esperança para eles subir para o céu. Vão todos para o abismo, para o inferno. Essa é a realidade. Então,
de buscar a igreja e de cumprir as profecias do livro de Apocalipse. E assim o Senhor Jesus diz, no capítulo 3 e o versículo 11 de Apocalipse, que diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor, ele vem sem demora. Então, assim como ele está se apressando em buscar a sua igreja, vamos nos preparar a cada dia mais para morarmos na grande e maravilhosa celestial mansão, aonde está o Senhor Pai, aonde está o Senhor Jesus. E quando Jesus voltar, o Espírito Santo vai subir com a gente. Então, junto com o Espírito Santo também. E eu agradeço a todos que ouviram e que Deus abençoe vocês. Fique com esta palavra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Amém. Amém, irmão. Muito forte, né? Muito forte esse testemunho, né? Essa revelação de Deus, na verdade. Isso não é um testemunho, é uma revelação de Deus, que Deus colocou na sua responsabilidade para você espalhar essa revelação para a face da terra, né? Nós vamos participar, né, dessa obra pelo canal do YouTube, né? Nós vamos colocar esse vídeo, para esse vídeo alcançar o máximo de pessoas, para que as pessoas possam conhecer a vontade de Deus, né? Aquilo que vai acontecer, a revelação do futuro, né? Que ainda não aconteceu, mas é certo que vai acontecer. Para não ficar só nas suas palavras, irmão, tudo que você falou é verdade e está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com a palavra de Deus, né? Tudo que Deus te revelou, essa revelação veio mesmo de Deus, porque está confirmada pela palavra de Deus, né? Mas eu quero deixar em destaque para os irmãos que estão ouvindo, né? Os irmãos que vai ouvir, ouvir essa revelação, a vinda do Filho do Homem, que está em Mateus 24, versículo 29 em diante. A vinda do Filho do Homem, né? Fala das coisas que que Deus te mostrou nos sonhos, né? Porque Deus, Mateus 24. Então, Deus, ele não vai contra a palavra dele. Toda revelação tem que ter base bíblica, né? Toda revelação de Deus tem que ter base bíblica. Então nós vamos ler aqui, Mateus 24, 29. Diz assim: e Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu, e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos o povo da terra chorarão ao ver o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus, de um lado do mundo até o outro, né? Então aqui as estrelas vai perder os seus brilhos, como você, né? Como o Senhor te mostrou. As estrelas vai perder o seu brilho, né? O sol não vai brilhar mais, né? E o Senhor aparecerá na glória, no céu, com grande poder e grande glória, né? E ele descerá nas nuvens e dará a ordem dos seus anjos para reunir o povo escolhido, o povo eleito, por os quatro cantos da face da terra. Então, irmão, você falou aí que é a hora do povo de Deus, que Jesus não voltou ainda, porque ele está esperando o povo de Deus se aceitar ele. Tem muitas pessoas que estão no mundo, como você falou, que são salvos, que vão ser salvos, que vão abrir o coração para a palavra de Deus. A saber que Deus, ele não faz acepção de pessoas. É nós que fazemos a acepção dele. É o homem que faz a acepção dele, que não quer se chegar a ele.
Jesus, ele morreu para salvar o mundo, ou seja, para salvar todas as pessoas, mas nem todas as pessoas querem compromisso com ele. Outra coisa que você falou, aí, que ao Senhor tem pressa, o Senhor te mostrou que ele tem pressa para fazer essa grande obra. É uma grande obra, por isso que ele envia os mensageiros para os 4 cantos da terra para pregar o Evangelho. O único jeito de salvar a alma do homem é por meio da pregação do Evangelho. Eu quero deixar um alerta para os pastores, para os presbíteros, para os evangelistas, para os diáconos, para as missionárias, para os missionários que já aceitaram Jesus, que Jesus colocou um trabalho na responsabilidade deles. É melhor que nós façamos aquilo que nós aceitamos do Senhor, porque o Senhor tem pressa em resgatar almas. O Senhor não tem interesse em dinheiro, o Senhor não tem interesse de prédio, o Senhor não tem interesse de carro. O único interesse do Senhor é em almas. Jesus, ele morreu naquela cruz do Calvário por causa da alma do homem, para resgatar a alma do homem. Então o Senhor, ele não está ligado em nada da terra. Ele quer a alma. A coisa mais valiosa para ele é a alma. Ele morreu para salvar a sua alma. Ele morreu para salvar a minha alma. Porque todo homem estava destinado a sofrer o castigo de Deus depois do pecado de Adão. Estava destinado a ficar separado de Deus eternamente. Mas Jesus, ele veio como sacrifício, como um cordeiro, e morreu na cruz para salvar a alma do homem. Então, você que aceitou o chamado, você que tem um chamado de Deus, apressa. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Jesus, ele contou uma parábola do servo fiel e do servo infiel. Ele diz que o servo fiel é aquele que o Senhor encarrega de tomar conta da sua casa e dar alimento aos outros empregados no tempo certo. Feliz é o servo que estiver fazendo isso quando o Senhor voltar. Mas se o servo for infiel, ele pensará assim: o meu Senhor está demorando muito para voltar. E começar a beber com os bêbados, e a comer a comida dos outros empregados, e a bater nos outros empregados. E o Senhor chegar e pegar ele na situação, ele vai falar: amarra o pé e a mão dele e lança para fora na escuridão, aonde vai ter choro e ranger de dente. Então, irmãos, a obra de Deus é uma coisa séria. Se você aceitou o chamado para pastor, para diácono, para evangelista, para líder da igreja, é melhor que nós tomemos posição e temos pressa para fazer a obra de Deus, porque tem almas sofrendo, tem almas suicidando, tem almas que estão depressivas, tem almas nesse momento, e quando nós estamos gravando esse vídeo, tem pessoas que não levantou do leito até agora, porque não consegue, porque está debaixo de um jugo. Meu corpo está arrepiando todo aqui, irmão. Está debaixo de um jugo pesado de Satanás. Então, igreja, nós devemos tomar posição, porque o Senhor já deu autoridade, o Senhor já deu dons do Espírito Santo, já deu armadura para a igreja. Ele falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se você é da igreja de Jesus, se você já aceitou Jesus, não tenha medo, porque Ele é contigo. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação do século. Até o fim Ele estará conosco. Amém, irmão? Então, que os irmãos que vai assistir, esses vídeos, né, que vai ver esse vídeo nas redes sociais, no YouTube, inscreva no nosso canal no YouTube. O nome do nosso canal é Igreja Pentecostal. Compartilhar também, né, pastor? Compartilhar também, é Igreja Pentecostal, Jesus Sob as Águas. É um canal que tem 9 meses mais ou menos, né? É um canal que tem 9 meses. Deus colocou esse desejo no meu coração há uns anos atrás, quando eu já comecei a gravar alguns vídeos. Tem muitos material para mim colocar no canal, né? Porque é um propósito de Deus. Deus foi me preparando, eu fui juntando muito material, muitos vídeos de libertação. Tem muito vídeo de libertação. O Satanás está fazendo uma grande obra aqui de destruição na terra, irmão. Por isso nós que já aceitamos Jesus, nós precisamos de nos posicionar, para que nós podemos resgatar as almas que estão oprimidas, porque o Filho do Homem veio para desfazer a obra do maligno. Amém? Ou se ela não quiser falar mais nada, nós vamos fazer uma oração, agradecer a Deus
por tudo que Ele tem feito. Amém. Eu quero agradecer pela oportunidade, pastor Márcio. Que Deus continue abençoando o teu ministério, a tua vida. Amém. E dizer para vocês que fica firme com o Senhor Jesus a cada dia mais. Porque vale a pena sofrer, porque nada se compara com o que nos espera lá na glória. Verdade. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, é o que não subiu ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para nós lá na glória. Verdade. Por isso vale a pena, meus irmãos, passar por tudo que tiver que passar aqui na terra. Que é adversidade, provações, de luto, sofrimento e perda. Por quê? Vale a pena. Porque quanto mais nós perdemos aqui, quanto mais nós renunciamos dessa terra, Verdade. E nos santificarmos a cada dia mais, não somente no coração e também, não somente na alma, mas no corpo também. Santificai no corpo, na alma e no espírito. Né? E Deus há de honrar cada um, né? E permaneça firme, porque Jesus está voltando, meus irmãos. Amém. E é só isso que eu quero deixar. E o Senhor ainda falou para mim, irmãos e irmãs, Deus, depois de 3 meses orando e jejuando, quando eu falei pela última vez, Senhor, por que o Senhor me mostrou a vinda de Cristo e como que até vai ficar depois que Jesus buscar a sua igreja? Por que o Senhor me mostrou 2 vezes em lugares diferentes o mesmo sonho 2 vezes? E na hora o Senhor falou, é porque eu me apresso em fazer essa grande obra. E acontece que logo depois disso, Deus ainda falou, minha serva, eu quero que você conte para o meu povo que está destes 3 lugares que eu te mostrei em sonho da minha vinda, que é Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, Belo Horizonte e aqui na minha cidade também, que é Itabirito. Conte para o meu povo tudo que eu te mostrei. E acontece que, graças a Deus, eu já consegui fazer isso. Eu já fui nessas 3 cidades, além dessas 3 cidades, falar o que Deus mandou eu fazer, eu já fiz, obedecendo a palavra do Senhor. E fui numa outra cidade que não era que Deus tinha me mandado também, que Ele não me mostrou, mas que eu fui, e senti na igreja de falar, e que para a glória de Deus, uma alma se rendeu a Cristo, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, meus irmãos, esse é o meu testemunho. Vamos ficar firmes, vamos nos preparar, porque Jesus se apressa, Ele tem pressa em buscar a sua igreja, Ele tem pressa em cumprir a sua palavra aqui nessa terra. Glória a Deus. Por isso, vamos ficar firmes com o Senhor. E eu quero deixar para você essa palavra, essa mensagem, que Deus venha te abençoar, e Deus venha tocar no seu coração para que você venha cada dia mais se santificar, venha cada dia mais estar próximo de Deus, caminhar com Jesus, porque Jesus quer caminhar com você cada dia mais. Ele quer te dar muitas experiências mais ainda com Ele. Por isso, permaneça na presença do Senhor, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, né? E sempre lendo a sua palavra, orando, jejuando, porque assim você vai se santificar a cada dia mais na tua vida, e naquele grande dia você não vai ficar aqui na vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, gostaria de fazer uma oração para você. Quero dizer que compartilha esse vídeo, compartilha, você que está me vendo, que ouviu esse testemunho, compartilha esse vídeo, compartilha esse canal abençoado, e saiba que o Senhor, porque o Senhor, Ele quer alcançar mais vidas que precisam de ouvir esse testemunho, essa grande oração dada pelo Espírito Santo de Deus. Amém. E eu quero orar por você que está nesse exato momento se entregando para o Senhor Jesus, ou sente de se entregar. Sabe que o Senhor tem o pau na regra da tua vida. Aceite o Senhor como teu único e suficiente Salvador, porque o Senhor, Ele quer te salvar. Ele morreu na cruz para te salvar. Ele sofreu tudo por você, Glória por a te Deus. amar, porque Ele ama a tua vida. E Ele não quer que você, como aqueles que eu vi no sonho, que fique
Senhor, porque o Senhor tem pressa em fazer uma obra na tua vida. Glória a Porque o Deus. Senhor tem pressa em buscar a sua igreja. E Ele não quer que você fique para trás, porque nada se compara com aquilo que está nos esperando lá na glória. Amém. Por isso eu vou orar por você. Glória a Você Deus. que está enfermo, você que precisa de uma oração, eu estarei orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, Sim, ó Pai em querido. nome do Senhor Jesus Sim, ó Cristo, Pai eu Santo. entro diante da tua presença para, em nome de Jesus, te pedir perdão por todos os meus pecados. Quero, em nome de Jesus Cristo, te agradecer por este privilégio, desta oportunidade de Sim. dar o meu testemunho em nome de Jesus, e quero te apresentar a todas as pessoas que estão vendo este canal, a todas as pessoas que estão ouvindo esta oração, aonde a minha voz chegar, Senhor, eu te peço que vá entrando, Jesus, nestes lugares, meu Pai. Sim, ó Pai. Vai entrando nessas casas, Em nome de nessa Jesus. sala, neste quarto. Sim, ó Pai. Ó Deus, vai entrando nessa cozinha, meu Pai. Sim, Vai ó Pai. entrando neste local de trabalho. Sim, Vai ó entrando Pai. aonde essa pessoa está, Senhor. Sim. Alcança em nome de Jesus esta vida, Senhor. E te peço, ó Pai, que salva, liberta, transforma, Senhor. Sim, E ó te Pai. peço, Pai, por aqueles que estão te aceitando como único e suficiente Salvador de suas vidas. Eu te peço, ó Pai, que escreve o nome delas no livro da vida. Sim, ó Pai. Perdoa os seus Em nome de pecados Jesus. e sela com o teu sangue o nome delas no livro da vida, Pai. Eu te peço, Senhor, por aqueles que estão me ouvindo, em nome de Jesus, que estão enfermos. Deus, cura agora. Em nome de Jesus, eu ordeno que saia toda enfermidade, todo espírito de enfermidade que saia, em nome do Senhor Jesus, Sim, ó deste Pai. corpo. Em nome de de Jesus, Jesus. que toda dor, que todo mal caia por terra Sim, agora. ó Pai. Em Em nome. nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus Cristo que eu te apresento também, Senhor, a todas essas vidas que estão nos teus caminhos santos, meu Pai. Que o Sim, ó Senhor Pai. continue Em limpando nome estas de vidas, santificando e aperfeiçoando estas vidas, até ser dia perfeito, até a vinda do Senhor Jesus. E que o Senhor, meu Pai, faça com que estas vidas que te aceitaram, estas vidas que voltaram para os teus caminhos, que elas permaneçam firmes e perseverantes até o Sim, fim, ó Senhor, Pai querido, e em nome sendo de Jesus. salvas na grande vinda do Senhor Jesus Cristo. Sim, ó. É o que eu oro te pedindo e te suplicando, e desde já, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor já está fazendo e vai fazer sobre cada vida na qual eu oro, em nome de Jesus. E eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém, amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor continua te abençoando poderosamente, que Ele continua te fortalecendo, né, para que você possa assim cumprir a missão que foi dada a você. Todos cristãos, todos nós que aceitamos Jesus, nós temos uma missão para nós cumprir, né, então nós temos que nos preparar. E o único jeito de nós nos preparar para essa missão é nós ficando pertinho do nosso Senhor e Salvador, porque Ele diz: venha a mim todos vós que estão cansados e subcarregados, e eu aliviarei. Sejam meus seguidores e aprenda comigo. Ele quer nos ensinar para que nós fazemos as coisas tudo do jeitinho dele, né? Para que nós podemos ter proteção para a nossa vida e podemos assim salvar outras vidas por meio da pregação do Evangelho, né? Eu te abençoo em nome de Jesus, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu oro pela sua família, pela sua casa, pela sua parentela. Eu peço a Deus que envie os anjos dele para guardar você no todos os seus caminhos, para te guardar e te abençoar, e que o Espírito Santo ele venha te fortalecer, que ele venha te santificar, te ajudar a te santificar no espírito, na alma e no corpo, para a grande obra que Deus tem na sua vida. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. Fica na paz. Fica na paz, irmã. Paz, Senhor. Depois- Paz, Senhor. Amém. Paz, Senhor, irmãos. Depois